Abraão tinha uma promessa de Deus. O problema é que o tempo passou, Sara, não engravidava e aquilo que Deus havia dito parecia cada vez mais distante. Então, eles tomaram uma decisão, tentar produzir por conta própria aquilo que estava ou estavam, na verdade, cansados de esperar. Talvez esse, irmão, seja um dos maiores perigos da espera, não deixar de acreditar em Deus, mas começar a tentar ajudar Deus de alguma maneira que ele nunca pediu. Hoje eu quero te mostrar 3 erros que aparecem nessa história e como evitar que a ansiedade ela faça você transformar um atalho em direção de Deus. Volta comigo aqui para o começo real dessa promessa, porque ela não nasce em Gênesis 16, ela nasce num capítulo antes. Gênesis capítulo 15, versículo de número 5 e versículo 6, registra o exato momento em que Deus ele leva Abrão para fora da tenda e diz assim: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, assim será a tua semente. E o texto ele continua: e creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Essa era a promessa clara, específica, confirmada pela própria fé de Abraão. Mas Gênesis, capítulo de número 16, começa enfatizando algo muito importante. Sara ainda não tinha filhos. Entre a promessa e aquilo que eles conseguiam de fato enxergar, existia uma contradição que era aparente. E é justamente nesse espaço que surgem as interpretações. Quanto mais longa a espera, maior a tentação de interpretar o silêncio de Deus por conta própria. A pessoa começa a pensar: talvez Deus ele queira que eu faça isso. Talvez essa seja a forma. Talvez essa oportunidade tenha aparecido justamente porque é a resposta, mas desejo de resolver, irmão, não é confirmação. Ansiedade, ela tem uma capacidade, sabe, enorme de chamar alívio de direção, quando na verdade não é. E foi exatamente isso que aconteceu. Gênesis capítulo 16 e versículo de número 4 vai registrar Sara dizendo a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E Abraão ouve a voz de Sara. O recurso envolvendo Agar fazia sentido dentro dos costumes do mundo antigo. Era justamente um caminho, sabe, culturalmente conhecido, quase formal. Mas o fato de uma solução estar disponível não significa de maneira alguma, assim, automaticamente, que seja o caminho correto diante de Deus. Então, pense numa coisa, irmão. Isso aparece, sabe, hoje de formas parecidas. Você pode estar muitas vezes esperando um relacionamento, esperando uma oportunidade profissional, uma solução financeira, às vezes um ministério, uma resposta, uma porta, e então aparece uma saída que resolve rapidamente a ansiedade. A pergunta não pode ser só isso funciona. Precisa ser, isso está coerente com aquilo que Deus ele já revelou na minha vida, porque um atalho, ele pode levar você mais rápido para algum lugar e ainda assim levar você para o lugar extremamente errado. Depois da decisão envolvendo H, a situação familiar se torna profundamente conflituosa. Eu sei que você conhece a história, mas aqui eu evitaria a pregação simplista, sabe, de dizer Ismael foi o erro de Abraão. Não, uma pessoa não é um erro. A decisão tomada por Abraão e Sara teve consequências reais, mas Ismael continuou sendo alguém visto e cuidado por Deus. A Bíblia deixa isso muito claro, porque anos depois, quando Agar e o menino já tinham sido mandados embora e estavam no deserto, sem água, o texto da palavra de Deus vai registrar Deus dizendo: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, porque eu farei dele um grande povo. Repare nisso, mesmo resultado de uma decisão precipitada, continuou sendo alguém amado por Deus. As nossas decisões apressadas, elas podem sim criar consequências quando que continuam existindo, sabe? Depois que a ansiedade que as gerou já passou. É por isso esperar não é covardia. Às vezes esperar significa simplesmente ter força suficiente para não escolher só porque você quer acabar logo com aquela tensão. Mais adiante, em Gênesis capítulo de número 21 e versículo de número 1 e também versículo de número 2, a narrativa volta à promessa original.
E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Abraão não precisou produzir uma versão alternativa daquilo que Deus tinha dito. O tempo determinado chegou, mesmo depois de tudo. Mas cuidado para não transformar isso em aquela frase do tipo assim: se Deus prometeu a você, basta esperar que isso vai acontecer. Primeiro, porque a gente precisa saber se realmente foi Deus quem prometeu. Porque desejos pessoais não viram promessas divinas só porque ou só por terem sido colocados numa oração. Abraão, ele tinha uma palavra específica da parte de Deus. Nós não temos o direito, irmão, de transformar qualquer desejo pessoal em uma promessa divina e depois cobrar de Deus o cumprimento dessa promessa. Então, antes de qualquer decisão parecida com a de Abraão e Sara, vale-se fazer 3 perguntas muito simples. Eu estou fazendo isso porque é correto ou porque eu estou cansado de esperar? Essa decisão, ela contradiz, sabe, algum princípio claro da palavra de Deus? Porque aqui está a importância. E a mais reveladora de todas. Se a urgência desaparecer, essa decisão ainda continua ou ainda parece sábia? Entenda isso, irmão. Se o Espírito Santo está falando ao teu coração, se esse vídeo está te ajudando a olhar para a tua própria espera com mais clareza, deixa um like, se inscreva no canal, porque quando você faz isso, você se torna canal de bênção na vida de alguém e ajuda essa mensagem a chegar para alguém que também está sentindo vontade de acelerar alguma coisa, de tomar alguma decisão e precisa ouvir essa orientação da parte do Senhor. Abraão e Sara, eles não deixaram simplesmente de acreditar. O problema, na verdade, foi tentar controlar o caminho enquanto esperavam pelo resultado. Esse talvez seja o perigo mais sutil da espera. Você continua dizendo que confia em Deus, mas você começa a tomar decisões movidas pelo medo. Medo de que esteja demorando demais. Nem toda porta que acaba com a sua ansiedade veio de Deus. Às vezes a fé é justamente ter coragem para não acelerar aquilo que você ainda não tem autorização para controlar, irmão. Abraão, ele mostra o perigo de tentar acelerar aquilo que ainda nós estamos esperando. Mas existe outro homem na Bíblia que teve nas mãos a oportunidade perfeita para chegar mais rápido ao que havia sido anunciado sobre a sua vida. E ele decidiu não usar o atalho. No vídeo que está aparecendo aqui na tela, em algum lugar, eu te mostro o que Davi fez enquanto esperava pelo trono. Clique aqui e continue comigo.